capítulo 12, a partir do verso 22. Todos acharam? Amém. O título diz: A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Amém? Irmãos, e o título dessa mensagem, Jesus entregou, diz: A ansiosa solicitude pela vida. A ansiosa busca pela vida, a ansiosa preocupação pelas coisas dessa vida. E em pesquisa a gente pode ver que a palavra ansiedade significa grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Então, quando alguém está ansioso, é como se essa pessoa estivesse assim, desesperada, com muito medo, com muita aflição. A gente sabe que muitas vezes o ser humano, ele fica ansioso por temer o futuro. A ansiedade na prática, ela é bem isso. A gente tem medo de algo que está por vir, algo que a gente não conhece, próximo passo que a gente vai dar, o que vai acontecer. E aí vem a ansiedade no nosso coração. E muitas vezes a gente se sente assim, desesperados por esse sentimento de ansiedade. E é tão interessante que Jesus, ele pregou sobre a ansiedade, sobre essa importância da gente não ser ansioso. E ele pregou em uma época em que os estudos científicos na área da medicina não eram avançados, mas ele sabe de todas as coisas, amém? Então ele pregou sobre essa importância da gente não andar ansioso. E se ele falou sobre isso naquela época, e ele que sabia que hoje nós leríamos, e as futuras gerações também lerão essa palavra, quanto mais nós precisamos ler essa palavra nos nossos dias, amém? Nós que vivemos nessa era, né, do pós-modernismo, nessa era da high technology, né, a alta tecnologia, nessa era do fast food, resumindo, nós que vivemos nessa era que eu quero agora e eu quero que aconteça do meu jeito. Então o Senhor Jesus deixou essa palavra como um alerta, porque Ele sabia que nós também precisaríamos desse despertar de não andarmos ansiosos. Amém? E quando a gente olha aqui logo no iniciozinho, nos versos 22 e 23, o Senhor fala, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. É interessante que o Senhor Jesus aqui, Ele não está colocando o não andar ansioso como um critério para a salvação.
Não é um texto em que a gente lê Jesus dizendo aos seus discípulos e às multidões: olha, não andeis ansiosos, porque senão vocês vão arder no mármore, né? Senão vocês vão arder no fogo do inferno. Não, o Senhor Jesus não coloca essa palavra como um critério para alguém ser salvo. Mas ele deixa esse texto para que nós possamos focar naquilo que verdadeiramente é importante, naquilo que verdadeiramente é eterno. Quando ele diz, né, não é o vosso corpo muito mais importante, não é verdade, do que o alimento, do que as vestes? É porque a gente tinha que ter o nosso foco naquilo que verdadeiramente é eterno. Amém? E porque o Senhor, que é o dono de toda sabedoria, ele também sabe, ele já sabia das consequências terríveis que a ansiedade pode gerar na vida de um ser humano. A gente pode citar algumas que são bem conhecidas. Uma pessoa ansiosa, ela pode desenvolver transtorno de ansiedade, ela pode desenvolver síndrome do pânico, ela pode chegar a ficar depressiva, ela pode chegar a ter um ataque cardíaco. Isso por quê? Quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro entende que é porque a gente está em uma situação terrível de perigo. É como se a gente pudesse imaginar de uma forma bastante prática, quando a gente está andando pela rua e a gente cruza com um pitbull feroz, com aqueles dentões assim, tentando atacar a gente. Aí todo mundo aqui, né, eu creio que já estudou lá na escola, que aí o quê? Entra em ação o sistema autônomo do nosso cérebro, o sistema chamado simpático. O cérebro entende, opa, ela está em situação de perigo, ele está em situação de perigo. E aí o que acontece? Batimento acelerado, nosso coração fica... E aí o olho arregala também, não é verdade? E aí a gente fica assim desesperado, querendo o quê? Preparado para sair correndo, para bater em retirada do cachorro. Então, quando a gente fica ansioso demais pelas coisas dessa vida, o nosso cérebro reage da mesma maneira. Por isso, uma pessoa que vive ansiosa, ela corre o risco até mesmo de ter um ataque do coração. E, infelizmente, né, aquelas que chegam à depressão, muitas também cometem suicídio, tiram a própria vida. De acordo com os estudos, pessoas que são ansiosas têm muito mais chance de se tornarem depressivas do que pessoas que são depressivas desenvolverem um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, é um caminho muito perigoso, esse caminho da gente andar ansioso, da gente andar devidamente preocupado com as coisas dessa vida. E assim, meus irmãos, é tão triste que a ansiedade tem atingido até mesmo as nossas crianças. O índice de crianças ansiosas, de crianças com transtorno mesmo de ansiedade, é altíssimo atualmente. Inclusive, lá na minha escola, na primeira semana de aula, uma mãe já me procurou, né, reportando isso a mim, que a filha dela já tinha sido diagnosticada com transtorno de ansiedade, para eu ter um cuidado a mais com ela, que ela chora por qualquer coisa, né, que ela fica irritada por qualquer coisa. Então, é algo assim que tem se tornado como um mal desse século. Eu mesmo assim posso confessar aos irmãos, graças ao Senhor Jesus na minha vida, que eu não desenvolvi um transtorno de ansiedade. Mas eu considero que eu tenho tendência a ser ansiosa, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita força do Espírito Santo na minha vida. Porque assim, me dê uma tarefa para fazer, eu faço, mas eu fico por dentro que só Deus sabe. Como está aqui, por exemplo. Só Deus sabe como é que a gente fica por dentro, né? Eu me lembro quando eu fui fazer mesmo a minha prova na autoescola, a primeira prova prática, eu reprovei. A teórica, para a glória de Deus, eu arrasei, praticamente gabaritei, mas quando foi na prática, veio aquele nervosismo e eu reprovei. Aí passei de segunda na prática. Gente, é um pouco vergonhoso, mas eu vou contar. Na noite anterior, a minha prova prática da segunda vez, eu não me esqueço dessa cena. Minha mãe estava lá no sofá, lá em casa, e vocês acreditam que eu estava tão ansiosa para a prova, que eu me lembro que eu já, com mais de 20 anos, sentei no colo da minha mãe. Mãe, eu tô com medo de fazer essa prova, me ajuda, eu vou passar dessa vez, né? De tão ansiosa que eu estava. Mas o Senhor vai o quê? Trabalhando em nós, trabalhando no nosso caráter, nos dando graça, nos ensinando a confiar mais nele a cada dia. Amém? E aí, quando a gente olha aqui para a palavra e percebe que Jesus diz,
não andeis ansiosos. Por que Jesus não disse, você não pode ficar ansioso nunca? Porque o Senhor também estava aqui nessa terra como ser humano. E a gente sabe que, infelizmente, é impossível a gente nunca ficar ansioso, não é verdade? A gente nunca ficar preocupado. É normal o ser humano estar ansioso, ficar ansioso quando alguma coisa importante vai acontecer. Como no meu exemplo da prova da autoescola, tem gente também que no dia do casamento falta morrer de ansiedade, né? Tem gente que fica ansioso por uma conta que tem que pagar, o dia que a esposa vai ter o primeiro filho, uma viagem que tem que fazer, uma prova que tem que fazer para uma entrevista de trabalho. Então, essa ansiedade, essa preocupação que a gente tem diante de coisas importantes que estão por vir, é normal. Só que o Senhor disse, não andeis. Por quê? Porque isso não pode se tornar uma prática na nossa vida. Isso não pode se tornar o nosso estilo de vida. Não pode ser constante a gente andar ansioso. Por quê? Porque a ansiedade, eu anotei aqui, ela também gera falta de paz. Irmãos, isso é tão sério. Eu amo um versículo bíblico que diz que a paz de Deus seja juiz em vossos corações. A gente sabe que o juiz é quem bate lá o martelo, é quem determina. Então, se eu estou o tempo todo ansiosa, ansioso, quando eu estiver diante de uma situação em que eu tenha que perceber se Deus está me dando paz ou não, como é que eu vou discernir se eu já tenho falta de paz o tempo inteiro? Se eu já sou ansiosa, ansioso o tempo inteiro, como é que a paz de Deus vai poder ser juiz em meu coração? Se eu não tenho sentido essa paz por causa da ansiedade. Então, uma também das consequências da ansiedade em nossa vida é a falta de paz. Nós nos tornamos frágeis, nos tornamos vulneráveis, nos tornamos assim nervosos, sabe? A ansiedade faz com que a gente seja uma pessoa irritada, falta de sono, a pessoa ansiosa ela não consegue dormir bem à noite, um medo exacerbado, exageradíssimo do futuro, do que vai acontecer amanhã. E também um ponto muito triste e aí bastante perigoso também, que a ansiedade vai gerar a falta de confiança em Deus. Quando a gente fica extremamente ansioso por tudo na vida, é como se a gente também não estivesse confiando no Senhor, não estivesse confiando no seu poder, no seu amor, na sua graça, no seu cuidado. E aí sim entra o perigo de nós pecarmos contra o nosso Deus por causa dessas crises de ansiedade. Só que o Senhor é tão lindo que nesse texto que nós lemos, a partir de agora, Ele vai começar a dar exemplos para nos animar, para nos dar esperança, para nos mostrar que nós não precisamos andar ansiosos assim, porque o Pai Celestial cuida de nós. Amém? E Ele usa exemplos tão práticos e tão simples da sua criação, da natureza, para mostrar que se Ele cuida de tudo isso que Ele criou, quanto mais Ele vai cuidar da gente, que somos a sua obra-prima, feitura das suas mãos. Amém? Vamos acompanhar aqui no verso 24? Diz assim, o Senhor disse, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Meus irmãos, Jesus está nos mostrando. Os corvos nasceram para serem corvos. Eles voam, eles pousam, eles têm seus ninhos, eles voam por aí passeando, têm seus filhotes, eles comem, não é verdade? Animais mortos, eles estão o quê? Vivendo para aquilo que Deus os criou. E Deus cuida deles. E o Senhor está nos mostrando que da mesma forma nós devemos agir assim. Nós somos criados para sermos seres humanos. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que mesmo levantar cedo, sermos fortes, corajosos, trabalhadores, fazermos a nossa parte, mas tendo em mente que aquilo que está difícil demais, aquilo que a gente achar impossível, aquilo que começar a trazer falta de paz ao nosso coração, ansiedade, a gente tem que ter sempre em mente que o Pai é que nos sustenta, amém? O Pai é quem cuida de nós. E na Bíblia nós temos tantos versículos que podem trazer essa graça de esperança aos nossos corações. Em pesquisas, a gente sabe que tem escrito na palavra mais de 50 vezes, não temas, não temas. Pode olhar para sua irmã e dizer, não temas. É como se Deus deixasse assim bem grande no céu para a sua igreja.
todos os dias quando você levantar. Não temas. E existem versículos tão lindos, hoje não está ali aparecendo, né? Mas vamos ver lá no Salmo 37, versículo 25, por favor? Para a gente ver um desses versículos tão maravilhosos que o Senhor deixou para nos animarem, para nos encorajarem. Salmo 37, versículo 25. Amém? Encontraram? É um versículo bem conhecido que diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então nós que somos filhos de Deus, jamais devemos nos preocupar em relação ao dia de amanhã, em relação à nossa alimentação. Porque, como o salmista diz, ele foi moço e já era velho, mas ele nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, nós podemos ter esta fé, nós podemos ter essa esperança que nem nós mendigaremos o pão e nem a nossa descendência, aleluia, porque o Senhor cuida de nós. Outro versículo lindo, vamos olhar lá também no mesmo livro, Salmo 127, vamos abrir? Salmo 127, versículo 2. Diz assim, todos acharam? Amém? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Aleluia! Meus irmãos, pensa naquela situação que porventura tem afligido o seu coração. Aquela situação que porventura tem tirado a sua paz. E você pode se alegrar nessa noite, se lembrando que o Senhor te dá, o Senhor te supre, o Senhor tem a solução para o seu problema, para aquilo que está te deixando ansioso, enquanto você está dormindo. Enquanto você está lá deitadinho na sua cama, com a cabeça no travesseiro, dormindo, o Pai está trabalhando pela sua vida, amém? O Pai está entrando com providência naquela situação que para você está difícil, naquela situação que para você é impossível. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aleluia! Amém. Agora eu continuando aqui, versos 25 e 26, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Aqui, meus irmãos, eu creio que o Senhor está também nos mostrando que agindo com ansiedade, nós não resolveremos os nossos problemas. Nós não encontraremos soluções para os nossos problemas. Se a gente não pode acrescentar um côvado, até já viu o pastor pregando sobre isso, que significa 45 centímetros, né, pastor? Como um passo. Se você não pode acrescentar um passo a mais na sua vida, no grego tem traduções também que tem escrito, se você não pode acrescentar uma hora a mais na sua vida, por que você vai estar preocupado com tantas outras coisas? A ansiedade não resolve nada. O que resolve é colocarmos aos pés do Senhor. Amém? Eu me recordo de uma vez, eu ainda não era casada, ainda morava com a minha mãe, e eu estava preocupada, não, de verdade que eu não me lembro qual era a situação, mas eu estava bastante preocupada. E aí eu tinha tomado banho e estava secando o meu cabelo. E eu estava tão preocupada. E eu senti tão nítido, tão forte o Espírito Santo falar comigo. Se você não pode contar nem quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, por que você está ansiosa desse jeito? Por que você está preocupada desse jeito? A Bíblia fala que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Amém? Imagine nós mulheres, né? Que é cabelo para mais de metro. Eu agora, alguns irmãos já sabem, eu me mudei lá para Ponte Alta e para a glória de Deus, agora o meu piso é de porcelanato. E agora que eu estou vendo mais ainda quanto cabelo eu tenho, meus irmãos, é cabelo no chão que não se acaba mais. Então, se a gente não pode contar nem quantos fios tem na nossa cabeça, o que adianta a gente se preocupar? O Pai está no controle. O dono do universo está reinando em nossas vidas. Amém? Continuando, versos 27 e 28. Vamos ler aqui? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Aleluia. Vamos ler o 28 também? Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O Senhor cuida dos lírios, os lírios são tão lindos, não é, meus irmãos? Nós fomos observar os lírios, que coisa linda. O Senhor está dizendo, Ele é quem cuida, Ele é quem veste os lírios. E se a gente pesquisar na palavra do Senhor, Ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E sabe o que a palavra diz? Que Salomão foi um rei que se excedeu tanto em riqueza como em sabedoria, como nenhum outro rei na face da terra. Tanto os que vieram antes dele, quanto os que viriam depois. Ele foi o rei que mais teve sabedoria e teve riqueza, reconhecido em toda a terra. E o Senhor dizendo que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, não é verdade? Deus, Ele é tão detalhista, Ele é um Pai tão cuidadoso, Ele é um Pai tão amoroso. E eu gosto muito de testemunhar o que o Senhor faz comigo, porque eu sei que enche o nosso coração de fé. Assim como eu estou aí sentada e alguém fala aqui de coisas que Deus faz na sua própria vida, enche o nosso coração de ânimo, não é verdade? E é um exemplo, assim, muito bom também para as mulheres. Eu e o Cláudio agora, nessa época que a gente estava construindo, todo mundo sabe que construção a gente fica muito apertado no financeiro, não é verdade, irmãos? E aí eu saí um dia com a minha sogra primeiro para comprar até a minha roupa de ano novo. E eu sempre gostei de vestido jeans. Mas eu não queria comprar vestido jeans para o ano novo. Mas o vestido jeans que eu tinha em casa já estava velhinho. E eu só tinha ele, não dava mais para vir para a igreja. E aí eu me lembro que eu escolhendo outra roupa para o ano novo. E aí eu comentei com a minha sogra, que foi comigo a primeira vez. Eu falei, nossa, Catherine, eu só tô com um vestido jeans bem velhinho em casa. Ah, não, assim que desapertar da obra, eu quero comprar um vestido jeans novo para mim. Aí ela, tá bom e tal. Aí a segunda vez eu saí com a minha mãe. Gente, foi difícil para achar essa minha roupa do ano novo. Aí, cheguei em mais uma loja com a minha mãe, de novo, cheio de vestido jeans. E eu falei a mesma coisa para minha mãe. Eu falei, mãe, olha só passar o aperto da obra, que eu vou comprar um vestido jeans para mim. Eu acho lindo vestir jeans e eu tô sem. Aí tá, e chegou o Natal. Gente, quando chegou na noite de Natal na casa da minha sogra, aí chega a Jerusa, que é a irmã da Catarina. A Jerusa chega com um saco com presente para o Cláudio e para mim. Quando eu abro o saco, o que tem dentro? Um vestido jeans, para a glória de Deus. Eu fiquei tão feliz com o Senhor, eu fiquei tão agradecida. Eu falei, oh Deus lindo, oh Deus que cuida, oh Deus que é detalhista na nossa vida, amém? O amor do Senhor é incondicional, o amor do Senhor é infinito, o amor do Senhor não tem fim, é inigualável. O amor do Senhor é pessoal com cada um de nós, nos mínimos detalhes. Aleluia! Glórias a Deus. Continuando, meus irmãos, verso 29 diz, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha o que Jesus disse. Não vos entregueis a inquietações, porque ficar inquieto, como eu já disse antes, é normal. Estar ansioso, preocupado de vez em quando, é normal. Mas nós não devemos nos entregar, cedermos a essas inquietações para que elas se tornem constantes em nossa vida. Porque dessa forma, nós entramos em um nível de desagradar a Deus. Porque o que a gente aprende? Tudo que ocupa o nosso coração e toma o lugar do Espírito Santo e toma o lugar do Senhor, se torna uma idolatria. Então, se a gente deixar que as solicitudes dessa vida, que as inquietações, que a ansiedade dessa vida tomem de conta de nós, nós estaremos como que sendo idólatras, tirando o lugar do Espírito Santo do controle da nossa vida, do controle do nosso coração. Existe um livro chamado O Homem Mais Feliz da História. Esse livro é daquele autor bem conhecido, chamado Augusto Cury. Acho que todos aqui conhecem, amém? E nesse livro ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que o objetivo maior de todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja uma pessoa de alto padrão aí na sociedade, seja uma pessoa simples, o objetivo principal de todo ser humano, no fim de tudo, sabe qual é? Ser feliz.
Mas qual é o erro do ser humano? Buscar isso nas coisas desta terra. Nós, que glórias a Deus, já somos salvos em Cristo Jesus, nós já sabemos, nós já reconhecemos que a nossa alegria está em Jesus. Amém? Eu sempre gosto de citar uma frase que eu acho linda do Aristóteles, que diz: o coração do homem possui um vazio infinito, que somente o infinito amor de Deus é capaz de preencher. Amém? Então a gente não pode deixar o nosso coração estar tomado pelas coisas dessa terra. A gente não pode deixar com que o nosso foco seja atingir coisas nessa terra, porque nada nessa terra tem o poder de preencher o vazio do coração do homem, senão o amor de Jesus em nossas vidas. Amém? O ser humano pode procurar no que for, em casas, em carros, em um casamento, em ter títulos na sociedade, em ter fama. Quantas pessoas a gente sabe, celebridades, modelos, cantoras, artistas, que lá nas câmeras são sorridentes, são lindos, mas lá atrás, lá por fora, no secreto dos seus quartos, muitas vezes se drogam, são depressivos, não têm a alegria de viver. Por quê? Porque eles ainda não beberam da água viva. Eles ainda não beberam da fonte, que é a única que sacia o nosso interior, que é a água viva do Espírito. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, alegre o seu coração, tenha bom ânimo, porque você pode não ter muitas coisas que você deseja aqui dessa terra, mas você já tem a eternidade já dentro do seu coração. Aleluia! Isso é o que de mais valioso um homem pode ter. Amém? Continuando no verso 31, ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que coisa linda. O Pai, foi do agrado do Pai em dar-nos o seu reino. E tudo mais que nós precisarmos concernente às coisas dessa terra, Ele mesmo nos acrescentará. Amém? E que reino é esse que agradou ao Pai nos dar? Vamos abrir lá, por favor, no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos, capítulo 14, verso 17. Todos encontraram? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando Jesus diz que ao Pai agradou dar-nos o seu reino, que reino é esse? Não é nada aqui dessa terra, não. É paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. E quem é a nossa paz? Jesus. Quem é a nossa justiça? Jesus. Quem é a nossa alegria no Espírito Santo? Jesus. Então a gente poderia até entender que agradou ao Pai nos dar Jesus. Agradou ao Pai trazer o reino celestial à terra através do seu Filho amado, através do seu Filho unigênito, morrendo na cruz do Calvário para nos conceder a vida eterna. Amém? É esse reino que está dentro de nós. É paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Esse deve ser o nosso alvo aqui nessa terra. A cada dia mergulharmos mais nas águas do Espírito, para termos mais dessa paz, mais dessa justiça, mais desse amor, e assim sermos verdadeiramente luz desse mundo, sermos verdadeiramente sal dessa terra, levando o bom perfume de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo através da nossa vida, do nosso jeito de agir, por onde a gente for, por onde a gente passar. Amém? E a palavra também diz aqui, no 33, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui não é você pegar sem a direção do Espírito e vender tudo que você tem. Hoje eu vou vender minha casa, vou vender tudo, né? Porque o Senhor está mandando aqui, mas o Senhor está nos advertindo para nós ajudarmos ao nosso próximo, amém?
Em certa pregação, o pastor Felipe explanou aqui lindamente. Quem é o nosso próximo? Toda e qualquer pessoa que estiver próxima a nós, perto de nós e que necessite de ajuda. Então o Senhor está falando, ajude o seu próximo. Seja luz, seja sal, seja representação de Deus. Acumule para você um tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. Amém? Tem aquela palavra tão conhecida daquele homem que estava acumulando para si tantas riquezas, que construía um depósito no celeiro, e depois ele disse que ia sentar e descansar a sua alma, porque ele já tinha de tudo. E o que o Senhor disse a ele? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem ficará, não é verdade? Para quem ficará? Que a gente possa ter isso bem nítido no nosso coração, de acumularmos tesouro no céu, na eternidade. Amém? E esse versículo é tão importante para nós como cristãos. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Será que você pode, de olhos fechados, começar a refletir? Onde é que está o seu tesouro? Será que às vezes para a gente nessa terra tem sido um tesouro ter um título? Às vezes até dentro da igreja. Eu quero ter tal título dentro da igreja porque só assim eu vou ser feliz. Será que é ter uma casa, a melhor casa de todas, um carrão do ano, poder viajar várias vezes por ano, ser exibido nas redes sociais? Será que é aí que está o seu tesouro? Porque se for aí que estiver o seu tesouro, é aí também que está o seu coração. Mas que nessa noite, nesse momento, nós vamos orar. Pode continuar sentado mesmo. Para que o nosso tesouro esteja no Senhor. Amém? Para que o nosso coração também esteja no Senhor.